Bom dia, meu nome é Khaled. Para quem não me conhece, sou advogado criminalista, professor de direito penal e estou fazendo alguns vídeos na internet para deixar esclarecer algumas dúvidas que surgem no dia a dia da advocacia criminal. Clientes ligando, e esse vídeo eu procuro fazer de forma bem simples para que você, mãe que tem o filho preso, mulher que tem o esposo preso, pai que tem o filho e irmão, você possa entender como funciona o judiciário, que realmente é complicado. Então, você é operador de direito, você é estudante de direito, você vai perceber que é bem simples a didática aqui, mas pode também te auxiliar. Ontem, na terceira aula, eu falei sobre o regime semiaberto ou a progressão de regime nos crimes hediondos. Falta agora eu falar, para fechar essa progressão de regime, falta falar sobre liberdade, falta falar sobre o livramento condicional. Qual a diferença desse instituto para a progressão? É totalmente diferente. No livramento condicional, o preso pode ir do fechado direto para o aberto, ou do semiaberto para o aberto, não importa, sobre certas condições. O nome já diz tudo, né? Livramento condicional, por certas condições. Ele está previsto no artigo 83, eu estou até com o artigo aqui. Ele está dizendo assim, ó, o livramento condicional será concedido quando o sentenciado condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, quem tem condenação menor que 2 anos já não tem direito ao livramento condicional. Esse livramento ele pode ser concedido desde que preenchido alguns requisitos. Por exemplo, se o réu for primário, ele tem que cumprir, e não for reincidente crime doloso, ele pode conseguir o benefício com 1/3 da pena cumprida. Então, o condenado a pena, vamos lá, de 12 anos de prisão, ele cumpriu 4, ele já pode ir direto para a rua. Condenado a pena de 3 anos, cumpriu 1, pode ir direto para a rua. Agora, se ele for reincidente em crime doloso, então vamos abrir um parênteses aqui. O que é crime doloso? Vocês ouvem falar, né? Crime culposo, quando tem culpa. Ah, então ele não tem culpa, é doloso? Não. Dolo, o que é? Dolo é consciência e vontade para praticar a ação penal. Então, quando eu quero cometer um crime, primeiro eu penso nele, correto? Eu quero cometer e tenho a intenção de cometer. É consciência, eu tenho na minha consciência que eu quero cometer o crime e eu tenho a vontade de cometer o crime. Então a gente chama de dolo a consciência e vontade para cometer a infração penal. Antigamente a gente falava, na minha época de faculdade, consciência livre para cometer a ação. Né? Não. Às vezes a vontade livre, aliás, a vontade às vezes não é livre. Por exemplo, num crime de assalto, por exemplo, onde a pessoa fala assim, olha, você é o gerente do banco, eu vou ficar com a sua esposa aqui, se você não cometer o assalto, eu mato a sua esposa. Ele vai com dolo para cometer o assalto, abrir o banco para o ladrão? Vai, ele tem vontade de abrir. Por quê? Porque ele quer salvar a esposa. Então ele agiu com dolo? Sim, só que a vontade dele era viciada. Então ele não responde pelo crime, quem responde é o autor imediato, a pessoa que mandou ele cometer o crime. Ele estava sob coação moral irresistível. É um outro assunto que depois a gente comenta. Então vamos voltar lá para o livramento condicional. Se o agente cometeu o crime, ele é primário ou ele é reincidente em crime comum, culposo, ele, o que acontece? Ele tem direito à progressão, a ir para a rua com 1/3 cumprido. Se ele for reincidente, professor, ele tem que cumprir metade mais 1, ou seja, mais da metade da pena. Então, se ele tem uma pena de 3 anos, ele tem que cumprir 1 ano, 6 meses e 1 dia. Se ele tem a pena de 10 anos, ele tem que cumprir 5 anos e 1 dia, ou seja, mais da metade para ter direito. E se ele cometer um crime doloso, hediondo, aí são 2/3 da pena. Se eu não me engano, está aqui no artigo 83. Não, está na lei de crimes hediondos mesmo. Mas se eu não me engano, é 2/3 da pena para ter direito ao benefício. 2/3 não, 2/3 da pena. Ok? Então, qual a diferença do regime aberto para o livramento condicional? É total. No livramento condicional, como eu disse, ele pode ir do fechado para o aberto. Parece legal, né? Só que tem um problema. Se ele descumprir as condições do livramento condicional, ele perde todo o tempo que ele ficou livre. No regime aberto, não. No regime aberto, ele está cumprindo a pena. Porque, pela lei, ele deveria ficar na casa do albergado. Seria uma casa para ser construída, onde ele trabalharia de dia e de noite ele se recolheria à casa do albergado, onde ele teria palestras educativas e algo mais. Só que, desde 1984 até hoje, não foi construída nenhuma casa do albergado. Por isso que ele fica na rua. Muita gente pensa que ele está livre. Não, ele está preso. Esses dias um cliente meu foi no fórum tentar dar baixa na captura.
porque ele estava de regime aberto. Aí o homem olhou para a cara dele e falou, não, você está preso. Ele falou, não, eu estou solto. Eu falei, não, você está preso. Você está cumprindo na rua, mas você está preso. Ele só tem direito ao alvará de soltura quando terminar a pena. Ok? Professor, e se for revogado o livramento? Como eu disse, ele perde tudo. Pode ser concedido um novo livramento? Não, a lei diz que não. Só em um caso. Se o livramento condicional é revogado por sentença condenatória. Por exemplo, você está em condicional, aí vem uma sentença condenatória de um processo que estava em andamento, esse livramento é revogado, mas você não perde os dias que você cumpriu. É o único caso que você não perde os dias e o caso que você pode pedir novamente o livramento condicional. Para encerrar, eu vou falar de um outro assunto rapidamente. Uma cliente minha me ligou ontem, desesperada. Ela foi condenada no artigo 33 a 1 ano e 8 meses, conseguiu o regime aberto. Perfeito. Prestação de serviço à comunidade. Quando ela foi ler a sentença, ela viu lá custas judiciais, tantas UFESPs, multa de tantos dias multa. Ela falou, doutora, eu fui condenada 3 vezes? Não. Ela foi condenada uma vez só que as penas no Brasil são penas de prisão e penas de multa. Então, no tráfico, por exemplo, é a pena de 5 a 15 anos de reclusão e multa. Professor, eu tenho que pagar a multa. O que é dia multa? Eu vou ficar preso cada dia que eu não pagar? Não, antigamente ficava. Se você tinha 30 dias multa para pagar e não pagava, esses 30 dias multa viravam 30 dias de prisão. Agora não. Se você não pagar, ele vai para a dívida da Fazenda Pública. E custas judiciais. Se o réu é pobre, mesmo que ele tenha advogado particular, a gente junta um atestado de pobreza e pede a justiça gratuita. Senão ele vai pagar, não sei, acho que é 100 UFESP, que são as custas judiciais do processo. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Os vídeos estão ficando longos, já estão 7 minutos aqui. Hoje eu tenho audiência em Ferraz. Eu estou planejando fazer vídeos sobre como funciona o fórum, como entrar no fórum, como se apresentar em audiência. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fica com Deus. Curtam aí, por favor, e compartilhem.